E aí, pessoal? Eu sou M. Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Bom, na partida de hoje, nós veremos mais uma vez aí o gênio cubano em ação, Capablanca, que já apareceu em várias partidas da série. Essa é uma que eu gosto bastante, é muito no estilo do Capablanca, a partida Marshall Capablanca, jogada num match entre esses dois jogadores em 1909, em Nova York. E é uma partida ao mesmo tempo muito instrutiva e com a simplicidade característica do Capablanca. A gente vai entender isso, vocês vão entender isso no decorrer da partida. Então, eu vou passar um pouco rápido a abertura aqui. D4, D5, C4, E6, cavalo C3, C5, a defesa Tarrasch, que a gente chama, do peão dama, D por D5, E por D5, cavalo F3, cavalo C6, G3, Capablanca jogou com bispo E6, aqui uma ordem um pouco diferente. Normal é cavalo F6 mesmo. B6, bispo G2, bispo E7, roque, cavalo F6, bispo G5. Bom, vou me limitar um pouco na abertura, porque não é nosso objetivo, nesse vídeo aqui não é o tema principal, a dizer que nessas posições, normalmente, as brancas jogam D por C5 em algum momento, poderia ser agora, inclusive. D por C5, bispo por C5, e aí sim, quem sabe bispo G5, ou cavalo A4, e quando o bispo das pretas volta, bispo E7, bispo E3. Porque os planos são basicamente jogar em cima do peão isolado. Então as brancas ou jogam para tentar explorar essas casas aqui, D4 e C5, continuando com torre C1 e tal, cavalo D4 em algum momento. Ou bispo G5 e tenta colocar uma pressão no ponto D5. Esses são os dois planos mais básicos. Mas isso nessa época ainda não estava tão desenvolvido, né? Então o Marshall jogou bispo G5, Capablanca que fez cavalo E4, forçou algumas trocas já. Bispo toma E7, dama por E7 e respondeu cavalo E5. Tentando criar uma certa tensãozinha ali no centro, né? Uma certa bagunça. Mas o Capablanca ele simplifica de forma bem tranquila. Cavalo por D4, cavalo por E4, D por E4. As brancas fazem E3. Imagino que bispo toma E4 aqui não deve ser bom, provavelmente por causa de bispo H3, né? E as pretas ganham uma peça. Tem um problema tático. Mas ele resolve isso jogando E3 primeiro. Cavalo F3, cavalo por F3, E por F3, dama por F3 e roque. A gente tem aí 15 jogadas já e rolaram várias simplificações, né? Já teve várias trocas. A gente tem uma posição que tá praticamente mais perto do final do que do meio jogo aí, por causa das simplificações que aconteceram. Mas é exatamente o tipo de posição onde o Capablanca era muito melhor que os adversários da época, né? Onde ele conseguia entender muito melhor o que ele precisava fazer. E o jogo posicional dele era muito mais firme, muito mais complexo, e ele entendia muito melhor e, enfim, ele via muito melhor essas posições, ele sabia o que fazer. Aqui eu acho que é um momento bem instrutivo, porque eu quero que vocês pensem, primeiro pelo Marshall, como que vocês jogariam se vocês estivessem as brancas nessa posição? Bom, vejamos quais são as opções das brancas, né? Primeiro ponto aqui é que é importante perceber que dama por B7 não, não faz nada pelas brancas, porque ganha o peão a princípio, mas depois de torre B8 as pretas recuperam, né? E quando esse bispo volta, torre por B2, essa troca de peões aí só pode ter sido boa para as pretas, né? Porque o preto tem uma torre ativa na sétima agora e tem um peão passado na coluna C, que vai ser bastante perigoso, apoiado pelas peças. O Marshall percebeu isso, e aí ele decidiu fazer um lance aqui natural de desenvolvimento, torre FC1. Ele não quis jogar, imagina, torre de AC1, porque devia estar preocupado com o peão de A2 ali. Ele jogou torre FC1. Só que basicamente isso é um erro, não só porque esse lance não é tão bom, mas porque ele mostra uma concepção errada das brancas nessa posição. Mostra que o Marshall ele não entendeu o que ele tinha que explorar aqui da posição dele. Nessa estrutura, do jeito que aconteceram as trocas, a gente pode dizer que o tabuleiro foi cortado em dois. Vamos dizer assim que o tabuleiro foi meio cortado em dois, dividido pela coluna D.
De um lado, as brancas têm o que a gente chama de uma maioria na ala do rei. 4 peões contra 3. E do outro lado é o oposto. As pretas têm 3 contra 2. O que significa você ter uma maioria de peões, né? Você ter um peão a mais numa ala. Geralmente, o lado que tem uma maioria, ele tem mais facilidade para criar um peão passado. Isso é facilmente, dá pra gente perceber facilmente, porque, ó, vamos imaginar que a gente vai trocando aqui os peões. O de E troca pelo de F, fica 3 contra 2. De F troca pelo de G, fica 2 contra 1. De G troca pelo de H, fica o peão de torre passado em H, contra nenhum. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, não precisa ser exatamente assim, mas o ponto é que, matematicamente falando, o branco ter um peão a mais na ala do rei dá uma chance extra de fazer um peão passado ali daquele lado. E também, o lado que tem uma maioria de peões, ele consegue ganhar espaço mais facilmente naquela ala. Então é mais fácil para as brancas ganhar espaço usando os peões na ala do rei, do que as pretas fazerem a mesma coisa. Só que tem uma lição que é muito importante entender quando a gente está falando de maiorias. O lado que tem a maioria, ele precisa fazer o que a gente chama de colocar a maioria para funcionar. A maioria precisa funcionar para ela valer alguma coisa. Isso é muito mais explorado na aula do livro Giants of Strategy, o capítulo 4, se eu não estiver enganado. Então, quem quiser se aprofundar mais nisso, procura a playlist do livro Giants of Strategy e assiste a aula 4, que é sobre maiorias. Tem vários exemplos ali, inclusive essa partida tá lá. Mas então, o Marshall ele não percebe que a vantagem dele é a maioria da ala do rei. Vou tirar aqui isso aqui. Se ele tivesse pensado dessa forma, ele teria chegado acertadamente na conclusão de que as brancas têm que jogar E4 aqui. E4 e colocar a maioria para funcionar. Então, como a gente pode ver com as setas, depois ele pode continuar com Dama E3 e avançar o peão de F. E aí ele vai avançando, ganhando espaço no centro, jogando E5, F5, e lá no final talvez E6, e cria o peão passado central, que vai ser muito forte. Isso levaria a um jogo onde as brancas não têm chances piores, onde o branco de repente vai jogar por vantagem até. Mas quando ele joga a torre FC1, o lance parece natural, mas já mostra que ele não sabe qual é o plano dessa posição. Capablanca, por outro lado, ele joga a torre AB8, defende B7. E agora o Marshall joga dama E4, tentando talvez criar uma ameaça de bispo H3, não sei, alguma coisa assim. Né? Tentando ameaçar um bispo H3, mas principalmente se baseando em ameaças táticas inofensivas, de um lance que a gente fala, né? Ameaça de um lance. É só evitar aquela ameaça e pronto. O Capablanca, nesse momento, ele já percebe que ele tem que usar a maioria dele na ala da dama. Ele já tinha esse entendimento mais profundo, né? Percebia melhor os temas da partida. O dama e4 ainda é muito ruim, né? É pior ainda pelo fato de que a dama ocupa uma casa que era pro peão. Ele ainda poderia ter jogado e4 aqui. E depois dama e3 e continuado com a mesma ideia. Dama e4. Entretanto, tira esse plano. E aí o Capablanca joga dama c7, saindo já do bispo h3. Ele tá percebendo aqui que pode ter um b4, né? Tentando cravar c5. Mas aí as pretas têm c4. E isso só ajudou as pretas. Já vem b5 aqui e a gente já vai ter logo em seguida o peão passado. Que seria... O peão passado seria o objetivo final da maioria, né? Aqui o Capablanca já teria de mão beijada. Peão passado. Então o Marshall joga torre c3. Não joga o b4. Mas, e agora? Como as pretas continuam melhorando a posição? Bom, já tô dando as dicas, né? Tô falando aqui quais são os planos, por causa da estrutura, que é a estrutura que define como cada lado deve jogar, né? Então, obviamente, aqui, B5. Capablanca não perde tempo. Ele coloca a maioria dele pra funcionar. Ele pensa, bom, se você não vai usar o seu 4 contra 3 na ala do rei, eu vou usar o meu 3 contra 2 na ala da dama. E vou ameaçar criar um peão passado, vou ganhar espaço. Aqui jogou A3, né? Acho que finalmente pensando em tirar a torre ali da defesa do peão de A2. C4. E jogou bispo F3. E agora, como a gente continua melhorando o jogo das pretas? Mais um momento instrutivo. Bom, a maioria da ala da dama pode continuar avançando. Dá pra ele continuar jogando ali com A5 e tal. Mas não precisa ter muita pressa. Porque é bem difícil das brancas impedirem essa ideia no futuro. Então o Capablanca percebe que aqui ele já estabilizou os peões. Ele já tem uma posição segura. Né? Ele não tá levando pressão em C5 nem nada. Portanto, ele começa a melhorar as peças. Só falta uma peça das pretas entrar no jogo. Que é a torre, de F8. Então, torre FD8.
Vendo que a pressão na coluna é bem chata, o Marshall joga a torre D1. Ele tenta aliviar, né, trocando um par de torres. Mas isso não resolve os problemas, porque o Capablanca troca, depois traz a outra torre para D8. F3. E aqui ele joga G6. Esse é um lance bem curioso. E assim, típico do Capablanca. Porque o que muita gente não percebe quando a gente vê as partidas do Capablanca, muita gente acha que ele é tipo um gênio do posicional, e ele é mesmo. Mas uma qualidade muito boa do jogo do Capablanca é que ele era um jogador muito atento taticamente. Então ele sempre encontrava algumas ideias táticas para dificultar a defesa do adversário, para tornar assim a posição do adversário mais difícil de jogar. E às vezes ele criava ameaças sutis, que permitiam ou que ele ganhasse a partida mais facilmente ou que ele melhorasse ainda mais do ponto de vista estratégico. Por exemplo, nessa posição, torre D2 chama muito atenção entrando na sétima. Só que depois de torre C2, as pretas têm um probleminha aqui. Não dá pra fazer um lance como bispo D5, por exemplo, por causa do mate. Então, antes de mais nada, ele evita algumas ideias de oitava fila, com G6. Mas o ponto principal é que se fizer um lance descuidado, assim como, não sei, H4, ele tem bispo D5. E agora a dama não tem casas pra defender o bispo de F3. A única casa é G4 e leva H5. Então ele tava aqui de olho ainda numa ideia meio, numa malandragem tática, né? Num truque tático aí bem esperto. Por isso jogou dama C6 o Marshall. Quis trocar damas já. E agora? Como que a gente continua melhorando a posição das pretas? Apesar de ser um jogador muito bom de finais, o Capablanca sabia que tinha posições que era vantajoso manter a dama, né? Então, com certeza, nessa posição, parece que trocar peças vai ajudar as brancas. Que já estão sentindo um pouco ali a influência da maioria, já estão sentindo que se chegar a 5 e B4 vai ficar difícil. Então ele não troca, ele joga dama E5. Criando uma ameaça terrível, que é a torre D2. O Marshall volta aqui com dama E4. E aí o Capablanca troca. Mas aí que tá, né, a contradição. Pô, mas você acabou de falar que ele não troca damas ali porque trocas iam ajudar as brancas. Só que não, tem um detalhe, né? Todas as regras do xadrez são relativas. Então o Capablanca percebeu que trocar as damas em C6 não seria vantajoso. Por quê? Se ele troca em C6, o branco já tá fazendo contra-jogo em B5. Se ele jogar A6, esse contra-jogo é em A6. Ou pode jogar A4 aqui. Bom, aqui A4 leva B4, então não. Mas ele já teria um jogo, talvez em cima do peão de A6. Pra ter uma ideia. Por outro lado, trocar as damas em E4 entra no final de um jeito muito mais favorável para as pretas. Porque os próximos dois lances das pretas aqui foram muito fortes. E aí ele consegue progredir ainda mais. A posição das pretas fica ainda melhor. Depois das próximas duas jogadas do Capablanca. Então eu quero que vocês pensem para as pretas aqui. E tentem encontrar quais são as duas próximas jogadas que ele fez nessa posição. Apesar de. Apesar de parecer, não é tão simples, eu acho. Apesar de parecer um pouco simples aqui de jogar de pretas, não é tanto. Porque a gente tem, por exemplo, o bispo H3, que parece uma jogada muito atrativa, né? Parece bem atrativa. Só que talvez depois de torre C1, torre D2 e bispo C2, o branco tá perdido aqui, tenho certeza. Mas ele pode tentar ainda lutar de alguma forma, né? Com A4, com B3, mas tem cara de que tá perdido mesmo essa posição. Só que ele preferiu jogar de outra forma aqui. Ah, não, na verdade, não, bispo H3 bem forte mesmo. Chance, né? Tô tentando achar um recurso aqui, mas não tem. Mas ele joga torre D1 primeiro. Em vez de tentar dar o mate, ele joga rei G2. Expulsa, né? Tira a chance das brancas trazerem esse rei pro centro. Seria com certeza um método defensivo aí de trazer o rei pra ajudar na defesa. E agora A5. Finalmente a maioria volta a andar depois de algumas trocas. E aí vejam a diferença estratégica, a diferença da estratégia dos dois lados, né? A maioria das brancas continua ali imobilizada, os 4 peões. Enquanto isso, o Capablanca foi avançando na ala da dama, trocou as peças certas, deixou as peças certas também no jogo, e os peões agora são muito fortes. Além disso, é imparável aqui, né? Não tem como segurar o avanço desses peões. Então o Marshall tenta se organizar, ele defende a sétima primeiro, aí chega B4, A por B4, A por B4, aí ele tenta descoordenar o jogo das pretas, bispo F3, mas a torre vem pra B1, e volta o bispo pra E2, pra tentar contra-atacar em C4, né? Mas agora, outro momento importante. Como que vocês jogariam de pretas depois de bispo E2? Bem, tem algumas ideias, né? Mas a melhor mesmo é a que o Capablanca viu, B3.
Ele não joga C3 nessa posição. C3 parece muito forte, né? Porque quando toma, B3. Só que aí torre D2 e ainda parece ter uma certa dificuldade das pretas promoverem o peão ali. Porque se jogar B2, leva bispo D3. E aí não dá tempo de tirar a torre e promover. Tem um pequeno problema aí. Mas em vez disso, ele joga B3. E como eu disse, o Capablanca era um jogador que tinha um cálculo muito bom e que ele calculava muito bem, principalmente sequências curtas, com algumas ideias táticas. Ele percebeu um recurso aqui, né? Que se joga torre C3, torre por B2, quando o bispo toma C4, sobra esse, ó, torre C2. Aí as pretas ficam com peça a mais, né? Ou promove o peão. Então foi torre D2. Daí ele joga torre C1, com a ameaça nada sutil de torre C2. Bispo D1, único, né? Pra evitar torre C2. Mas aí a gente tem um momento decisivo aí. Encontrar a ideia ganhadora pras pretas. É, não é de surpreender, né? Que a ideia ganhadora seja explorando a maioria no final, né? Que é o que vai dar a vantagem ganhadora das pretas. Então ele joga C3 e faz a ruptura final aí. P por C3, P2. Aí as brancas não tem como segurar, né? O peão passado mais. Se bispo C2, torre por C2. Então joga torre por B2, torre por D1. E o resto aqui muito simples, né? Pra técnica do Capablanca, peça por 2 peões numa posição dessas, ele vai ganhar muito tranquilo. Não teve nenhum problema aqui de continuar progredindo. Criou uma rede de mate ali em cima do rei. Marshall foi forçado a entregar mais material. E não teve como se salvar, né? Se sobe o rei, rei G7. Torre H5 inevitável porque não tem casa de cheque ali pra torre. G3, torre 2 e caiu tudo, né? Caiu tudo e tá tomando mate nessa posição. O rei vai pra H6 e pega 3 mate. Então as brancas abandonaram. Mas esse é um exemplo muito instrutivo. Pode até não parecer, olhando a partida, porque ela parece muito simples. Pode não parecer, mas era um dos melhores jogadores da época, o Frank Marshall. Inclusive já apareceu na série jogando contra o Capablanca, o Gambito Marshall. Mas eu gosto bastante. Tanto, a partida ela é fácil de entender, né? Tanto que o vídeo vai ficar curtinho, vai ficar mais curto que o normal. Mas a forma como o Capablanca explora os conceitos posicionais aqui, o uso da maioria, é muito instrutivo. E a gente vê que a partida não tem cálculos muito complexos, né? São alguns cálculos curtos, algumas ideias táticas ali que ele tem que ficar ligado, alguns recursos. Mas em geral o tema realmente é como explorar essa maioria. E o Capablanca faz isso de uma forma muito, muito fácil de entender ali. Então, acho que essa partida é uma partida simples e ao mesmo tempo que todo mundo deve conhecer para entender a importância de se jogar com a maioria, que foi o que o Capablanca fez, e os perigos de não usar a sua maioria também, que foi exatamente o erro que o Marshall cometeu nessa partida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da partida de hoje. Se você gostou, não se esqueça aí de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo e deixar aí nos comentários se você tem alguma sugestão de partida para aparecer na série, se você conhecia já essa partida, se não conhecia, o que você achou das análises. Pode deixar a sua opinião aí, que eu sempre leio os comentários e a gente vai se falando. Então, valeu, pessoal, e até a próxima.